Bom dia, Fenômeno Azul. Salve, salve. Canal Tudo Nosso Nada Deles, Clube do Remo. Me chamo Theo Souza. Se é que é possível, né? Desejar um bom dia para o torcedor do Fenômeno Azul. Ontem, Clube do Remo não conseguiu sair do pífio 0-0 perante a equipe do outro lado do Almirante Barroso. O Clube do Remo empatou e, como havia perdido a primeira partida por 2-1, acabou não ganhando o título do Campeonato Paraense. É isso mesmo. Remo conseguiu perder um título que estava em suas mãos. Vou pedir para vocês deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, que tem muita coisa para a gente falar durante o dia todo. Este é apenas o primeiro vídeo de 3 que nós vamos gravar, provavelmente uma live hoje à noite. Né? Ontem não teve como a gente fazer live, mas hoje a gente vai passar por todas as notícias do Clube do Remo. E agora, como eu deixei na capa, é juntar os cacos para quinta-feira contra o Fluminense, o Remo que já vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então eu convido vocês para se inscrever, se tornar membro do canal, compartilhar o vídeo e vir conosco aí. Vamos lá, pessoal, vamos. Eu vejo muita gente comentar que a culpa é do Osório por ter ficado muito tempo. A culpa é do Tonhão por ter prorrogado a permanência do treinador que só sabia fazer, né, chupar pirulito e sentar em cima do cooler. Vejo que o erro está muito além disso. Muito além disso. A gente aqui no canal, a gente é muito mais racional do que emotivo. E o torcedor normalmente ele acaba saindo do sério, saindo do comum, quando parte para a parte das encarnações. As encarnações vão fazer parte, é normal. Eles estão no direito deles de encarnar. E o torcedor do Remo, como sempre, vai ter que pagar o pato pela falta de planejamento de uma diretoria totalmente omissa. Então vamos começar os pontos para o Remo ter chegado ao ponto que chegou ontem no Colosso do Mengüí, com a torcida do Clube do Remo, mais uma vez fazendo a sua parte. E a torcida do Remo sempre, né, tá aí para isso, para bancar o clube, para tirar o clube do fundo do poço, para levar o clube à Série A do Campeonato Brasileiro. A troca que nós recebemos são ingressos caros, falta de respeito e o amadorismo de uma diretoria que já impera há anos. Não é de ontem, não é da falta de planejamento para a Série A. Vamos começar. O Remo demorou 32 anos para voltar à elite do futebol brasileiro. E quando volta, parece que o Remo ainda está na Série D do Campeonato Brasileiro. O Remo hoje é um clube de Série A. A diretoria é uma diretoria de Série D. Isso se não for uma diretoria de um clube sem divisão. Seu Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, o grande culpado de tudo isso. O grande culpado, tá? Uma grande parcela de culpa, quase toda a culpa do mesmo. Um cara que não queria ser presidente do Clube do Remo, foi forçado a ser presidente para as pessoas que estão lá dentro do Remo não perderem a mamata, né? Seu Fábio Mendes, sua comissão toda, seu Antônio Carlos Teixeira e por aí vai. Foi forçado a ser presidente sem se preparar para ser presidente. Sentou na cadeira principal e é algo que eu já falo aqui há anos. 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 E tem ainda engraçadinho, Theo, tu vai te redimir? Tonhão, o grande presidente do Remo. E mantive calado, engoli seco. Tá aí a resposta, às vezes, do meu silêncio para tanto amadorismo que o Remo carrega em sua história, tanto amadorismo que o Remo carrega em sua diretoria de futebol. Antônio Carlos Teixeira, que não aprendeu praticamente nada ou nada do que vem acontecendo com o mesmo. Foi enganado pelo Daniel Paulista, foi enganado pelo Papelim, foi enganado entre outras pessoas e agora é enganado. A falta de planejamento que eu estou falando, quando deu a porta do Clube do Remo ao Marcos Braz. Essa falta de planejamento, onde o Marcos Braz tomou conta do Clube do Remo, infelizmente cometeu muitos erros. Acertou? Acertou sim, mas cometeu muitos erros. A falta de planejamento passa por Marcos Braz, começa com ele. Quando mesmo contrata Carlinhos para ser centroavante da Série A, quando renova com João Pedro, quando contrata Cufré,
quando renova com uns e outros, onde o elenco do Remo tem mais de 40 jogadores inchados, onde muitos deles não têm as mínimas condições de disputar uma Série A. Ontem vocês viram o que aconteceu no Mangueirão. Vocês viram o que aconteceu durante os jogos do Paraense, onde o Remo conseguiu vencer 3 partidas de um dos campeonatos estaduais mais fracos do Brasil, onde o Remo não teve a mínima competência de ganhá-lo. Começou o erro aí. Antônio Carlos Teixeira não querendo ser presidente, um cara totalmente arcaico na maneira de pensar futebol e omisso, que se esconde atrás das câmeras e do microfone e quando aparece é só para falar besteira ou para agir de maneira errada. Deu a chave pro Braz. Braz fez muitas coisas erradas dentro do Remo. E aí, não contente com a falta de planejamento, se traz o Manelzinho para dentro do Bainão, um cara que não corroborou com nada dentro do Remo nessa história. Se contrata um executivo que a única coisa que fez até agora foi negociar o Dodô com o Vila Nova e apresentar o novo treinador. Falando em novo treinador, tomada de decisão errada em contratar Carlos Osório pelo Braz e pelo Tonhão. Para piorar, ficaram postergando a saída do Osório. Eu acho assim incrível. Toda a torcida do Remo estava errada. Toda a torcida do Remo estava errada. Inclusive eu, o apresentador aqui, errado, né? Mas o Tonhão estava certo em manter a pegada dos erros do Osório. Ontem o Remo, inclusive, foi o resquício, ou resquício não, foi o time do Osório. Ontem o Remo minimamente organizado em campo, com 4-3-3, 4-2-3-1, sem alternâncias, sem nada, cada um na sua posição, conseguiu competir. Mas a falta de organização do clube do Remo. O Remo passou 3 meses com o mesmo treinador e outra, perdeu 3 meses de ano em uma Série A onde a Série A não brinca com os clubes. A Série A, ela é uma competição diferente, muito difícil, como eu costumo dizer, a competição mais difícil da América do Sul, se tratando de campeonatos nacionais. Ontem apareceu num dos campeonatos estaduais mais fracos do Brasil. A inoperância de uma diretoria inércia, a inoperância de uma diretoria omissa, onde nós pagamos pelo estadual. E aí eu coloquei na capa, junte-se os cacos para disputar a Série A. Quais são os cacos que o clube do Remo vai juntar do chão? Vai juntar os cacos para se reconstruir ou vai juntar os cacos pegando com as mãos para se ferir? Fica a pergunta, e eu acredito que é a segunda opção, pegar os cacos para se ferir. Porque as pessoas que lá estão são as mesmas de sempre. Entra ano e sai ano, o amadorismo no Remo continua. Como eu falei no início do vídeo, 32 anos para voltar para uma Série A, para sofrer como se tivesse sem divisão. O Remo, na verdade, e eu fiz essa capa e fiz o vídeo quando o Remo se classificou contra o Cametá, classificação culposa. Para quem não sabe o que a palavra culposa é quando não há intenção de fazer aquilo. O Remo não teve a mínima intenção de passar pelo Cametá. Passou pela fraqueza do seu adversário, pela qualidade de alguns jogadores do Remo para um campeonato tão fraco como é o Campeonato Paraense. Muitos torcedores do clube do Remo, e aí eu culpo alguns torcedores sim, espalharam nas redes sociais. Paraense, tanto faz. Vamos focar na Série A. Como é que um torcedor de um clube desdenha de um campeonato onde nós temos a totais condições de ganhar para focar em Série A, sendo que o clube não está preparado para o Paraense? Imagine para a Série A. Um tapa na cara desses torcedores que falaram uma grande merda dessa. São os mesmos que comemoraram a derrota para o Paysandu por causa da eliminação, da expulsão de Carlos Osório do comando. E são os mesmos que estão sofrendo encarnações neste exato momento e vão passar a semana toda sofrendo encarnações pela falta de planejamento do Remo. São os mesmos que iam para entrevista e puxavam o saco do treinador, puxavam o saco de presidente. São os mesmos que vão sofrer encarnações neste exato momento. A vida do torcedor remista, entra ano e sai ano, é a mesma coisa. Por que a mesma coisa? Porque são as mesmas cabeças pensantes que estão dentro do comando do clube do Remo. E quando você tem um comando omisso, você tem um comando onde o principal postulante à cadeira de presidente não queria ser presidente, não vai acontecer nada de diferente do que a gente imagina. E quando acontece é por causa de vocês, por causa de mim, por causa do torcedor.
que colocou o Remo da Série C para B e da B para A. Ficou mais claro do que nunca. Ou a torcida vai continuar se fazendo de cega, ou a torcida vai continuar aplaudindo o que tem que acontecer de forma errada. Ontem, na descida da rampa, torcedores querendo brigar um com o outro. Lamentável. Onde o torcedor que menos tem culpa no que aconteceu ontem. Na verdade, é o único que não tem culpa, porque é o único que apoiou do início ao fim. Um time que negou o paraense através de um presidente e de um treinador que em nenhum momento houve cobrança. Numa empresa onde tu estás que não há cobrança, vira casa da mãe Joana. E é o que o Remo é hoje em dia. Vitor Bueno veio na entrevista e pediu desculpa aos torcedores. É cara de pau mesmo. Pedir desculpa aos torcedores porque o Remo perdeu o título no primeiro jogo. Como se não houvesse os 90 minutos ontem, mais os acréscimos. Mais de 100 minutos de jogo, inclusive. O Remo não conseguiu fazer um gol. Vou repetir, um gol. E quando fez, foi de pênalti que quase o JP erra. Falei durante a semana toda. Se os jogadores queriam demitir o treinador a derrota para 2-1, tá ok. Mas só irei perdoar esta possível demissão caso o Remo venha conquistar o título. Não conquistou, não irei perdoar, irei continuar batendo mais ainda. Os jogadores também são sem vergonha. Os jogadores têm muita culpa no que aconteceu. Jogadores que não conseguiram furar um bloqueio. Ah, o Remo não tinha tática? Entenda. Faltou empenho, faltou raça. Como é que um time que consegue competir contra a Vitória, Atlético Mineiro, Mirassol Internacional não consegue competir com um time de Série C? Preocupante. Sinal que este elenco que renegou o paraense pode aprontar para tudo do Remo lá na frente, porque não é um elenco confiável. É um elenco que pode, da mesma maneira que renegou o paraense, renegar a Copa Verde. Que quase deixa escapar a Copa Grão-Pará, teve que virar as duras penas e que pode, a qualquer momento, renegar a Série A também do Campeonato Brasileiro. É um elenco frouxo, que tem sim bons jogadores, e a gente vai esperar muito e vai torcer muito. Só resta torcer que, se depender da diretoria, o Remo vai para a Série B do ano que vem. Resta torcer que o Léo Condé faça esse time entender a força da camisa azulina, faça entender a Série A. Caso contrário, hoje são 9 de março e isso não passa pela derrota de ontem, até porque eu não sou emotivo, sou muito racional, graças a Deus, mas pelo andar da carruagem que a gente vem seguindo, me desculpe a sinceridade, isso dói pra caralho, mas o andar da carruagem, perdão, que o Remo vem seguindo, o Remo vai disputar a Série B 2027. Não se vê contratações, contrataram já já e contrataram o Chamba, zagueiro, só. É isso que o Remo precisa? Não. Meus amigos, a jogada do Remo sai com a bola no pé, os meio-campos avançam, o ataque avança, joga para lateral, bicuda. Falta de planejamento. As substituições são feitas de maneira errada. E também faltam algumas peças. Eu vou resumir aqui para o vídeo não ficar tão longo. Já tá, né? Quase 14 minutos e a gente tem mais 2 vídeos ainda hoje. O Remo se resume a um atacante insignificante. Nosso ataque de Série C contém 3 peças. Atacante, tá? Não tô falando de pontas, atacante. Nós temos João Pedro, Carlinhos e Rafael Montes. Aonde nós vamos chegar? De quem nós vamos ganhar? Eu vou repetir, galera. O nosso ataque da Série A é JP, Carlinhos e Rafael Montes. Aí eu coloquei na capa, junte-se os cacos. Nós vamos com esse caco para enfrentar o Fluminense quinta-feira. O torcedor que lá atrás falava, o Parense não vale nada, vamos nos preparar para a Série A. Se preparar para a Série A com 3 atacantes que não dá um. Eu vou repetir, galera. É doído, mas é a realidade. Tá na frente dos seus olhos. JP, Carlinhos e Rafael Montes. Esses são nossos 3 atacantes. Nós não temos um substituto para o Vitor Bueno. Nossa zaga só presta o Marlon. E nosso lateral esquerdo é o Cufré. E seu reserva era um que estava punido há 30 dias.
Preocupante. Vou repetir, junta-se os cacos, quinta-feira tem Fluminense. Vamos disputar contra o Fluminense com esse ataque? Porque não pode mais contratar jogador de fora. E os jogadores brasileiros têm até o dia 27. Mas com o presidente, vou repetir o que eu falo aqui há 2 meses. As 5 principais cadeiras do Clube do Remo estão totalmente vazias. Presidente que não entende nada de futebol, 2 vice-presidentes que não servem para nada, um executivo, um executivo que não serve para nada, e o diretor de futebol do Clube do Remo. Estamos entregues a quê? Às baratas. 5 cadeiras principais do Remo entregue a pessoas que não entendem de futebol. O que resta para se salvar, Theo, na Série A do Campeonato Brasileiro? É o Léo Condé entender o elenco que tem, forçar a diretoria omissa a contratar jogadores, porque dá para permanecer? Dá. Mas do jeito que está indo, complicado. Faltam substitutos para as peças que temos. Um elenco que não é mais confiável. Eu não confio mais no elenco do Remo a partir de ontem. Falei durante a semana. Se foi para derrubar o treinador e ganhar o título, vão ter meus aplausos. Derrubaram o treinador, não ganharam o título e o Vitor Bueno ainda me vem dizer que perderam o título no primeiro jogo. Numa vantagem de 1 gol de diferença. Então não consegue furar um bloqueio tático de um time que está na Série C, com recuperação judicial, falido, mas que conseguiu competir com o clube de Série A no esforço, na raça e na competência dos seus jogadores que quiseram parar isso desde o início. Foi campeão quem quis ser campeão. Não foi campeão quem negou a competição. E quem nega uma competição, realmente não merece ser campeão. Desculpem as sinceras palavras, eu não consigo ser diferente. Não consigo passar pano, não consigo olhar o copo cheio onde não existe copo nem sequer por 1/3 para chegar na metade. Não tem como fazer isso. Passar pano não faz parte de mim. Puxar saco, nunca fui, nunca serei, e vocês não vão ver isso de mim. Eu vou pedir para vocês deixarem o like mais uma vez, se inscreverem no canal, compartilhe o vídeo para chegar no máximo de remistas possíveis. É o primeiro vídeo. Depois do almoço tem outro, que tem muita coisa pra gente falar. Dessa inércia da diretoria de amadores do Clube do Remo. Léo Condé, boa sorte pra ti, tu não tem culpa de nada. Jogadores, para mim, perderam total confiança ontem. E é isso que eu vou falar no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui.